Olá a todos, meu nome é Adriele, eu sou egressa do curso de licenciatura em Química do IF Goiano, campus Rio Verde. Fui aluna da professora Rosenilde e, sob orientação dela, desenvolvi alguns projetos de pesquisa, de extensão aí na instituição, e a convite dela eu vim falar hoje um pouquinho sobre a categorização no processo de pesquisa. Então eu trouxe aqui algumas definições sobre o que é esse processo. A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em critérios. Parece complicado, né? Mas o que seria isso? Após o meu processo de coleta de dados, eu obtenho os meus dados e eu preciso organizar esses dados de uma forma que eles consigam atender ao meu objetivo de pesquisa. E a categorização é isso, é essa organização de dados, seguindo algum critério. Formular categorias é um processo longo, difícil e desafiante, e que na maioria das vezes implica na ida e na vinda da teoria ao material, do material de análise à teoria, e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. Então, não é um processo simples e fácil, onde eu coleto os meus dados e faço uma categorização única e já escrevo o meu texto. Não é isso. É um processo difícil e longo, onde na maioria das vezes eu vou formular várias categorias, várias versões. Eu vou chegar no final e vou entender que aquela primeira categoria que eu formei, ela não atende ao meu objetivo, que eu poderia ter feito de uma outra forma. Isso acontece mesmo com pesquisadores experientes. Claro que com a prática isso vai facilitando, né? Mas em geral não é um processo fácil e você vai ter que fazer isso várias vezes, formular suas categorias várias vezes, reagrupar elas de uma forma, e depois você vai entender que de outra forma fica melhor. Então é assim mesmo, não se sintam, não desistam se vocês entenderem que é difícil, porque é difícil para todo mundo, não só para quem está iniciando. Agora eu vou trazer um exemplo que eu achei bem fácil de visualizar. Quando eu coleto os meus dados, eu tenho diversos ali elementos, e esses elementos sozinhos, por si só, eles não respondem ao meu objetivo de pesquisa. Então eu preciso categorizá-los de alguma forma para que eles atendam a esse objetivo de pesquisa. E eu trouxe aqui essas flores, no caso, vamos imaginar que elas são os meus elementos, os meus dados que eu obtive com o processo de coleta. E de que forma eu poderia organizar esses dados? Eu poderia organizar eles de acordo com diversos critérios. Aqui, inicialmente, eu propus organizar eles de acordo com a cor. Então, eu organizei uma categoria de flores amarelas, outra categoria de flores rosas, outra azul e outra vermelha. Então, eu organizei os meus dados de acordo com algum critério, nesse caso, a cor. Isso é um processo de categorização. Aqui eu organizei os meus elementos de acordo com a aparência das flores. Então, eu compreendo que essas flores do primeiro grupo, elas têm uma aparência parecida, as do segundo grupo também, as do terceiro grupo também.
Mas eu ainda poderia categorizar esses dados de acordo com o tipo de pólen, de acordo com a forma de cultivo, do cheiro que essas flores exalam. São inúmeras aí as possibilidades e eu preciso sempre me atentar ao meu objetivo. Agora eu vou trazer um exemplo de uma pesquisa que eu realizei aí na instituição, no IF Goiano, sob a supervisão e orientação da professora Rosenilde. Então, esse aqui é um questionário do Google Forms, ele é bem grande, obtivemos 122 respostas com este questionário e são 29 questões. Então, eu tinha muitos dados, são questões abertas, tem gráficos, tem questões abertas. Então, eu tenho muita coisa, muitos dados e eu precisava organizar esses dados de alguma forma para que eu conseguisse atender ao meu objetivo. Essa pesquisa ela trabalhava especificamente com o programa Residência Pedagógica, então esse questionário foi enviado para todos os residentes de todos os campos, então realmente era muita coisa e organizar esses dados não é simples. Eu fiz várias versões do meu processo de categorização até chegar no processo final. Vou mostrar agora a tabela de categorização, como que eu organizei. Primeiro, eu sempre trago o meu objetivo e sempre tragam também, quando vocês forem categorizar os dados de vocês, montem uma tabela e tragam o seu objetivo para que vocês, hora nenhuma, se percam dele. Porque é muito importante, o objetivo da sua pesquisa é o mais importante, você precisa responder esse objetivo no final da sua pesquisa, então você não pode fugir dele, então deixe ele ali. E como que eu organizo a tabela? Categoria, subcategoria e aqui são as narrativas dos residentes, né? O que seria essa subcategoria? Vamos voltar lá no exemplo das flores. A categoria é o grupo das flores, certo? Então, a subcategoria é cada uma das flores, é a minha unidade de análise, é o que eu vou discutir. Então, e as subcategorias, elas precisam obrigatoriamente estar dentro dessa categoria. Elas precisam, a categoria maior, ela precisa comportar todas as subcategorias. Por exemplo, lá no exemplo das flores, quando eu separei a categoria das flores amarelas, lá são flores amarelas, eu não posso colocar uma flor vermelha ali no meio, porque senão não vai fazer sentido essa minha categorização. Vou mostrar para vocês a última aqui da categoria, dessa, que eu julgo que vai ficar simples para vocês entenderem. Deixa eu só achar. Aqui. Limites e fragilidades da formação NAI para pesquisa no RP. Então, quando eu estava lá analisando os meus dados, o meu questionário, e outra coisa, vocês só vão conseguir entender como vocês vão organizar as categorias depois de realizar várias leituras dos seus dados. Então, você precisa ler aquilo ali, no meu caso, o questionário, várias vezes até as ideias se impregnarem na sua mente, você conseguir ir formando grupos e relações com os seus dados. Então, não é uma leitura, 2 leituras, são várias leituras até que você consiga entender
como que você pode organizar esses dados. Então, quando eu estava nesse processo, eu consegui identificar que os residentes, eles traziam em suas narrativas algumas fragilidades que eles consideravam de acordo com o processo de IRP que eles tinham vivenciado. E aí eu organizei essas fragilidades e criei uma categoria limites e fragilidades. Então, quais foram as subcategorias que eu identifiquei? Carga horária alta de regência, grande quantidade de residentes nas escolas. Então, os residentes, eles traziam isso a todo momento. Então, eu não poderia deixar de trazer isso na minha análise. Uma outra categoria... Aí, gente, mas eu tô apanhando, hein? Aqui eu estava. Aqui. Separação entre teoria e prática no estágio. Então, os residentes, eles também traziam isso muito, que existe uma dicotomia entre teoria e prática, eles traziam isso na narrativa deles. Então, eu trouxe para minha análise. E, por fim, falta de espaço na escola. Então, eles também trouxeram isso. Eu agrupei essas unidades de análises, essas subcategorias e criei uma categoria chamada limites e fragilidades. E aqui, ó, nessa terceira coluna, aparecem as narrativas dos estudantes de acordo com cada subcategoria, tudo separadinho. Para quando eu for escrever o meu texto, eu consiga visualizar isso aqui de uma forma mais simples. Então, eu não preciso ficar voltando lá no meu questionário sempre. Eu venho aqui e está tudo organizado de uma forma visual, bem simples, bem mais fácil de eu visualizar. Eu encontro aqui, eu quero discutir no meu texto esse aspecto, separação entre teoria e prática. Então, tudo que os residentes falaram sobre isso está aqui. Então, é muito mais fácil do que eu ter que voltar lá no meu questionário toda vez, certo? Agora eu vou mostrar o texto, o artigo, e para vocês entenderem como que isso foi organizado. Então, onde que aparece essas categorias? Aparece nos meus resultados. As categorias de análise, elas são a discussão do seu texto. Então, aqui eu tenho, ó, os resultados, o que revelam os dados. E aqui já aparece as categorias de análise, o mesmo título que estava lá na minha tabela. Então, ó, a ambientação como possibilidade de formação do professor pesquisador. Então, aqui dentro desse subtítulo está sendo discutido todas aquelas subcategorias que estão dentro aqui dessa categoria. E aí temos o outro, a efetiva inserção do residente em atividades de imersão à docência. Então, aqui dentro está sendo discutido todas as subcategorias. E percebam, lá no questionário, vocês observaram que tinha as questões abertas e tinha também alguns gráficos. Esses gráficos, eles também aparecem aqui, certo? Ó, deixa eu mostrar outro. Eles também aparecem aqui. Eu poderia ter categorizado, como essa pesquisa é quanti-quali, ou seja, ela tem tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos, eu poderia ter organizado uma categoria para discutir sobre os dados qualitativos e uma outra categoria para discutir sobre os dados quantitativos. Só que eu compreendi que nesse caso aqui, dessa forma, eu não conseguiria atingir 100% o meu objetivo. Então, eu preferi realizar assim, um misto. Então, ficou, cada categoria discute um pouco qualitativo e um pouco quantitativo. Só que isso vai da especificidade da sua pesquisa.
vai depender do que você quer responder com essa pesquisa. Por isso que os critérios, eles dependem da sua pesquisa. Não dá para eu trazer uma receita certinhos, passo a passo para você seguir. Você precisa ler os seus dados diversas vezes até você entender uma forma de organizar os seus dados da melhor maneira possível, visual também, na hora de você escrever seu texto, para o leitor conseguir ler e entender, para que você consiga atingir o seu objetivo. Vou mostrar agora a última categoria, aqui ó, limites e fragilidades da formação NAE para pesquisa. Lembra que aqui eu tinha apresentado as subcategorias? Então, elas estão aqui, ó. Vou ler a introdução com vocês, a introdução dessa categoria. Apesar de os resultados apresentarem várias possibilidades de formação NAE para pesquisa, constatamos também vários desafios traduzidos pela alta carga horária de regência. Então, aqui uma das minhas subcategorias. A supervalorização das atividades práticas em detrimento da teoria e a falta de espaço para o desenvolvimento das atividades e acolhimento na escola-campo. Então, tudo aquilo está sendo discutido aqui. Todas as falas daqueles residentes estão sendo discutidas aqui de forma geral. Então, eu já trago isso que eu quero discutir e vou discutindo ponto a ponto no decorrer do meu texto. Se eu não realizar esse processo de categorização, eu vou chegar aqui para escrever e não vou saber o que escrever. Como eu já tinha realizado esse processo, eu chego aqui para escrever e eu sei exatamente o que eu tenho que discutir. Eu sei exatamente o que os residentes falaram sobre isso. Então, se torna muito mais simples. O processo de pesquisa, ele possui as etapas e é muito importante se cumprir todas essas etapas. Por exemplo, inicialmente você tem que ler os autores que falam sobre o seu tema. No meu caso, se eu não realizar essa leitura, eu não sei nem o que perguntar para os residentes para eu atender o meu objetivo. Então, eu já preciso partir daí, que eu preciso ler para entender como que eu vou conduzir a pesquisa. E aí, coleto os dados e eu preciso agora organizar esses dados. Quando eu categorizo, eu já sei exatamente como eu vou discutir o meu texto. Porque senão eu chego no meu processo de escrita lá com os dados lá no meu Google Forms e tá tudo bagunçado, eu não sei de que forma eu vou discutir isso, então esse processo ele se torna muito mais difícil. Por isso que é importante seguir todos os passos da pesquisa para que você sofra menos no processo de escrita. E é isso, eu espero que tenha sido proveitoso esse momento e que vocês tenham sucesso aí na pesquisa de vocês. Muito obrigada!